Olá, nós estamos gravando um vídeo como segunda avaliação da matéria Indústria Editorial do livro. Nossa entrevistada é a dona Glória Yara da Silva Alves Alegria e ela vai contar pra gente como foi sua inserção no mundo da leitura. Olá, dona Glória. Olá, A senhora poderia nos dizer aonde e quando nasceu e qual a sua profissão? nasci no Rio de Janeiro no ano de 1963, tenho 53 anos. Minha profissão é do lar. Qual o primeiro livro você lembra de ter lido? Eu não, foi uma revista e depois foi um gibi. Porque revista eu ganhava e folheava. E depois, quando eu aprendi a ler, foi um gibi. Eu e meus irmãos, nós somos 6 irmãos. Os 3 mais velhos sou eu e mais 2. Eles foram para a escola e eu ficava durante o dia sozinha. De manhã eles iam para a escola e à tarde eles iam para a explicadora. Eu, cansada de ficar sozinha, pedi minha mãe um dia para me levar para ver o que eles estavam fazendo. Aí fomos para a explicadora. Chegou lá, eu não quis vir para casa. Eu fiquei lá junto com eles e a professora, que era uma explicadora na verdade, o nome dela era Dona Tereza. Ela me deu uma folha, um lápis e eu comecei a rabiscar. Foi ali que eu fui alfabetizada. Ela me ensinou as vogais, as consoantes, os números, a começar a fazer as continhas e tudo mais. Aos 7 anos fui para a escola. Quando cheguei na escola, primeiro dia de aula, começar a fazer uma bolinha, uma perninha, a letrinha A. Aí a professora falou para mim, você não vai fazer não? Eu falei, já acabei. Ela, como você já acabou? Eu falei, já acabei. Ainda falei para ela assim, escola é isso? Aí ela me fez fazer a prova do primeiro ano, a prova do segundo ano. Eu passei nas 2 provas porque eu já era alfabetizada, e bem alfabetizada nessa época. Aí ela não podia me passar por terceiro ano por causa da minha idade. Eu fiz o segundo ano, eu não fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano. E aí comecei na escola, comecei a ler livro de português, sempre trazia aquelas histórias, interpretaçãozinha de texto, e aquilo me interessava mesmo, muito, porque sempre tinha uma história. E nessa época também meus irmãos traziam castigo para casa. O meu divertimento era copiar o castigo deles. Eles me davam bolinhas, davam sorvete, pirulito, essas coisas assim. Nessa época eu já sabia ler e escrever perfeitamente. Não tinha problema nenhum. Como você já disse agora há pouco, o seu primeiro livro não foi bem um livro, foi uma revista. Por que você nunca esqueceu? Por que ela te marcou tanto? Nessa revista tinha uma senhora sentada no sofá, com um livro na mão e uma maçã. Eu achei aquilo lindo, interessantíssimo. Um dia eu vou fazer isso. E realmente eu fiz. Nós íamos, minha mãe tinha um lugar que ela ia uma vez por mês, eles davam compras, davam brinquedos, livros, fruta, alguma coisa sempre para as crianças. E eu ganhei nesse lugar que eu ganhei. Eu ganhei livro, eu ganhei maçã, eu ganhei. Só não tinha sofá. Aí o que eu fazia? Eu sentava na cama, cruzava as pernas, comia minha maçãzinha e fingia que estava lendo um livro. Isso bem pequenininha. E assim foi. Foi por isso que eu aprendi a ler e escrever, por causa dessa imagem que até hoje eu tenho na cabeça. Então, quando você era criança, você costumava ler na cama. Exatamente. Alguém lia pra você quando era criança? Não, meus pais não liam. Meu pai era analfabeto e minha mãe fez até a 4ª série, que era antigo ginasial que a minha mãe fez. Ela parou na 4ª série. Meu pai era analfabeto e minha mãe fez até a 4ª série. Mas não tinha o hábito de ler, porque isso não existia na época em que eu fui criada. Aonde você obtinha os livros que você lia? Quando eu fui para a escola, tinha uma biblioteca na escola. E nessa biblioteca a gente podia pegar o livro, lia um pouco lá e podia trazer para casa. Tinha uma fichinha com o seu nome, tinha a data que você pegava e a data que você entregava. E eu era uma frequentadora assídua da biblioteca. Você saberia dizer por que na infância você gostava de ler? Você quis aprender a ler? Porque desde pequena eu lia,
eu ia para lugares diferentes, conhecia países diferentes. E a leitura ainda te dá uma coisa boa. Você imagina do jeito que é aquele país, do jeito que é aquele lugar, do jeito que aquilo está acontecendo. A leitura te dá isso. As crianças próximas a você, na escola, seus irmãos, gostavam de ler também? Tinham um hábito da leitura como você? Não. Ninguém gostava de ler, porque leitura era uma coisa chata para eles. Enquanto para mim era ótimo, eu gostava de ler. Podia viajar. Além desses livros que tinha na sua casa que você ganhava, tinha outros? Não, porque a minha família era muito pobre. E livro naquela época, há 45, 40 anos atrás, era um luxo. Ninguém tinha dinheiro para ir comprar um livro. Livro era uma coisa que você pegava na biblioteca da escola, lia e só. Ninguém tinha condições naquela época. Onde eu morava, na comunidade que eu morava, ninguém tinha condições de entrar numa livraria. Livraria é uma coisa totalmente inacessível para a minha realidade. Você se recorda de onde você guardava os livros que você ganhava? Tinha um armário na minha casa, tipo uma cristaleirazinha. Era lá que a gente guardava os livros. Lá era a nossa biblioteca. Qual foi seu livro preferido da infância? Peter Pan e Uma Viagem ao Centro da Terra. Por que esses dois livros são os seus preferidos? Peter Pan porque era a ideia de um menino que podia voar, um menino que não crescia. Ele podia fazer tudo, ele estava com piratas. Era uma historinha interessante até hoje, que até hoje eu gosto dessa história. E Viagem ao Centro da Terra também. Era uma coisa inimaginária, é uma coisa imaginável, né? Porque você uma viagem ao centro da Terra. Você vai lá no centro da Terra, é uma coisa assim, que a sua imaginação trabalha ali para você. Minha imaginação trabalhava para mim. Quais livros te marcaram na transição, né, da adolescência à juventude? Eu gostava muito, depois dessa época que eu fiquei mais velha, adolescente, né, como eu falo hoje, eu comprava livros na banca. Eram romancezinhos de banca de jornal. Era coisa acessível pra gente. Era livros de romancezinho água com açúcar. A partir do momento que você começou a trabalhar, você continuou com gosto pela leitura? Comprava livros? Quando eu comecei a trabalhar, tinha uma senhora que ia onde eu trabalhava, ela era vendedora do Clube do Livro. E esse Clube do Livro, você encomendava um livro, ela te trazia, você encomendava no mês, chegava no outro. Era uma revista com todos os escritores. Foi aí que eu conheci vários escritores. Mas o meu preferido até hoje é Sidney Sheldon. Você conheceu nessa... Eu conheci esse escritor nessa época, na minha juventude, quando eu comecei a trabalhar. Pelo catálogo dessa... Pelo catálogo dessa revista. Ele não tinha só ele, tinha vários autores, mas o meu preferido nessa época era Sidney Sheldon. Você se recorda mais ou menos de quantos livros naquela época você lia por mês e quantos você lê hoje em dia? Antigamente eu lia muito mais. Hoje em dia eu tenho afazeres de casa, tenho filhos para cuidar. E nessa época que eu era nova, eu não tinha ninguém, só tinha que trabalhar e ler. O meu divertimento era leitura, cinema e alguns passeios, mas a minha maior divertimento, a minha maior diversão era livros. Hoje em dia, quantos livros você lê por mês? Eu leio 3, 4, depende. Que tipo de leitura você gosta? Eu gosto de suspense, romance, fatos verídicos, né? Histórias verídicas. Hoje em dia, quais livros você costuma ler? Histórias reais, romance, ficção, tudo que chega na minha mão, eu procuro dar uma olhadinha. Tem uns que a leitura se torna maçante, já tive, eu não gosto muito. Mas eu leio qualquer tipo de leitura. Aonde e como adquire os livros que você lê? Hoje eu compro livros com... Meu marido tem um Vale Cultura, né? Então
Geralmente eu compro com Vale Cultura dele. Compro muito na Saraiva e compro também no Submarino. Que hora do dia você costuma ler? Geralmente eu leio na parte da manhã. Eu saio de casa às 6h30 para levar minha filha no colégio, ela estuda em Itaboraí. E nesse trajeto do Rio até Itaboraí é que eu costumo ler. E na volta também, quando a gente volta, eu costumo ler. E às vezes eu pego o meu livro e ela pega o livrinho dela, de historinhas infantis, e começa a ler. Minha companheira de leitura hoje em dia é a Vitória, que tem síndrome de Down e foi alfabetizada. E para ela, assim, às vezes eu leio, mas geralmente ela mesma lê os livrinhos dela. Ela pegou esse costume de me ver lendo. Quando eu sento no ônibus, pego e abro o livro, ela abre a mochila dela, pega o livrinho dela e nós dois vamos lendo, até Itaboraí. E na volta também. Dos últimos 12 meses, quais leituras mais te marcou e por quê? Preciosa. É um livro que me marcou bastante pela história de uma menina negra, obesa, que foi estrupada pelo pai e tem 2 filhos. É agredida pela mãe e ela aprende através de uma professora que toda a raiva que ela tem, ela pode botar pode escrever. Foi aí que ela começou a ver o quanto ela podia progredir. E ela começou a relatar as coisas que aconteciam na vida dela e a história dela se tornou um livro. É Preciosa o nome do livro. E o menino do pijama listrado. É uma história que acontece no campo de concentração de Auschwitz. Judeus, crianças judias que foram exterminadas. Esse menino foi morto junto com o filho do comandante do campo de concentração. É uma história bonita e que deixa para você pensar, para você refletir sobre o que realmente aconteceu lá. Gostei muito desse livro. Você costumava ler para os seus filhos quando eles eram pequenos? Costumava ler para eles, mas nenhum deles gostava de ler até ficar até ser adolescente. Eu leio um livro, sempre me viam comigo. A leitura é chata, é muito chato ler. Leia, por favor, por que você não lê o livro? Ler é muito chato, uma leitura maçante, a gente tem que ficar parado. E eu gostava muito de ler, eles não pegaram isso de mim até a adolescência. Por que você lê frequentemente? Eu leio porque me distrai, acho que você aprender não ocupa espaço na cabeça. Leitura me faz viajar, leitura me diverte, leitura me faz rir. Eu me divirto muito lendo, vendo o que está acontecendo, porque eu acho que leitura é bom, que você imagina o que está acontecendo. Você pode criar todo um cenário na sua cabeça. Você imagina e faz do jeito que você quiser. Como você já disse, você adquiriu muitos livros depois que começou a trabalhar. Você ainda tem alguns desses livros? Não, infelizmente, eu dei todos os meus livros quando eu casei, porque eu fui para minha casa e achei que já tinha lido e não iria ler de novo. Hoje eu me arrependo, porque eu poderia ter lido e poderia muito bem ter emprestado para meus filhos agora. Eles agora poderiam ler os livros que realmente eu gosto, que eu gostava, né? E gosto ainda. Livro que te marcou na sua fase adulta? O livro que me marcou na fase adulta foi um livro de suspense. É O Silêncio dos Inocentes. E eu gosto também do Hannibal. É um livro que eu gostei muito. Todos dois. Durante a sua infância, você só frequentou a biblioteca da escola? Sim, porque naquela época não tinha, assim, ir à Biblioteca Nacional implicaria em quê? Um passeio com a escola. Então é uma coisa muito difícil, porque a minha escola é uma escola pobre, passeios eram muito difíceis a fazer.
aonde eu tinha a possibilidade de pegar alguma coisa para ler era na biblioteca da escola. Era uma sala só, mas ela era bem sortida, tinha bastante livro, para todos os gostos. Qual foi o livro que você mais gostou de ler até hoje? Um livro não tem. Tem um escritor que eu gosto muito, que é Sidney Sheldon. Ele tem vários livros. Depois da Escuridão, A Ira dos Anjos. São livros que, assim, para mim top. São muito bons, eu gosto deles até hoje. Tem uma autora agora também que eu aprendi a ler e gosto muito, é a Nora Robert. Ela para mim é sensacional. É romance, né? Qual o último livro que você leu? Eu estou lendo. É Muito Longe de Casa. Memórias de um Menino Soldado. Muito bom, estou gostando muito. É uma história real e fala sobre crianças na África que são recrutadas para serem soldados. Eles têm a infância roubada. Esse menino, ele tem 12 anos e já é um soldado. Está muito interessante, estou gostando muito. Você acha que as crianças, os adolescentes, enfim, tem que ter incentivo dos pais ou da escola para se tornarem leitores? Acho. Minha filha fala que leitura obrigatória é muito ruim. Mas se você começar desde pequenininho lendo, incentivando eles a ler, eles vão descobrir um mundo que você só consegue ver através da leitura. Hoje em dia está muito mais fácil hoje você tem mais acesso à leitura. Você tem acesso à leitura pela internet, pelo celular, né? Você pode ler pelo celular. E as crianças hoje em dia estão muito mais para jogos, mais para Face, mais para WhatsApp, para essas coisas. Mas assim, se eles descobrirem o prazer da leitura, hoje em dia é muito mais fácil, porque hoje em dia você tem mais acesso à livraria, você tem mais acesso a uma feira do livro, você tem um acesso à Bienal, e são livros baratos, não são livros caros. Na minha época eu não podia entrar numa livraria, era um sonho impossível entrar numa livraria e comprar um livro. Hoje não, hoje tem a Bienal do livro, quando vem para o Rio, muitas crianças, adultos, adolescentes vão lá e saem com as bolsas cheias de livro. Assim, livro hoje é prazer. E tem muitos adolescentes também que estão descobrindo o prazer da leitura e estão descobrindo o prazer de escrever. Tem muitos adolescentes escritores. E eles falam a língua deles, dos adolescentes. Eu acho que é muito legal isso. Você como potencial leitora com certeza tem amigas que também leem. Ah, tem. Tenho mais amigas que leem muito. Tenho uma amiga de Leusa que ela lê tudo que passa. Ela gosta muito de trocar livros, empréstimos para ela me empresta uns, troca de livros também com a minha filha. E assim, são poucas que gostam de ler. Tem uma outra amiga minha também que gosta de ler romances, mas ela gosta de ler esse romancezinho água com açúcar, mas lê bastante também. Na sua opinião, qual seria a melhor forma de incentivar os potenciais leitores ou as próprias crianças, adolescentes a descobrirem o gosto pela leitura? Hoje em dia existe muita associação de moradores. Eles poderiam captar livros, fazerem nas comunidades. Você teria alguma coisa para oferecer. Leitura é uma distração muito interessante. A criança que lê, ela lê melhor, ela escreve melhor. A leitura não é só um prazer, você aprende. Às vezes você fica... Pô, como será que escrevi isso? Ah, tá, já li, porque eu já li isso várias vezes. Então, quer dizer, você escreve melhor. Quando você lê, você começa a se expressar melhor. Você tem a capacidade de ser crítico, de ter opinião. Porque quando você lê, você tem a sua opinião. Quando você lê, você descobre que tem o mesmo assunto e tem outras opiniões. Não é só a sua opinião que vale. A leitura te dá esse poder. Da mesma pergunta ter várias respostas. Porque você, lendo um livro, você tem como saber sim ou não, ou talvez. Porque sempre fica a pergunta, será que pode ser dessa forma? Será que pode ser de outra forma? Acho que a leitura te dá a capacidade disso, de você ser crítico.
Como você aprendeu, se interessou pela leitura muito pequena, eu quero saber o que que a leitura é para você. A leitura para mim é diversão. Às vezes a gente ri, às vezes a gente chora, às vezes fica com raiva. Então a leitura para mim é isso, é um divertimento, é um conhecimento, dá para me ter discernimento das coisas com a leitura. Eu aprendi que você pode viajar, ir a muitos lugares, conhecer lugares, viajar até para Marte através de um livro. Já que você diz que gosta muito de romance, indique 2 ou mais livros que qualifica como os melhores. Eu gosto muito do autor Nicholas Sparks. Eu gosto dele Porto Seguro, A Escolha, O Milagre. Tem muitos livros dele que, além de ser um romance legal, ainda tem umas mensagens, porque todas as histórias dele tem alguma mensagem que te faz pensar sobre a leitura, sobre o que ele escreve. Eu gosto muito dele por causa disso. Você gosta de presentear as pessoas com livros? O que isso significa para você? Eu gosto muito de dar para as minhas amigas, até para minha filha, para o meu filho, livros. As minhas amigas tem 2 que eu gosto muito de presentear com livro. A Edileuza, que ela gosta muito de ler. Ela lê qualquer coisa. E dá um livro para ela fala que é uma forma de guardar com carinho uma lembrança de um momento especial, uma data especial. Meu filho gosta muito de mangá. Meu filho gosta muito de mangá. A Mariana já lê de tudo. Mariana é eclética, ela lê de tudo, então quer dizer... E geralmente quem compra meus livros é ela. Então você apoiou seus filhos quando eles começaram a ler, né? Sim, eu apoio. Desde pequeno, só que eles começaram a ler bem tarde. Mariana começou a gostar de livro a partir dos 15 anos. E Diego a partir dos 14, também 15, que ele começou a gostar de mangá, ele também gosta de desenhar. Você faz anotações enquanto lê? Não, eu não costumo fazer anotação enquanto eu leio. Mas assim, se eu demorar 2 anos, depois eu volto àquele livro, quando eu começo a ler, eu lembro da história. Geralmente lembro da história. 2, 3 anos. Até livros quando eu li na minha adolescência, na minha primeira fase adulta, eu ainda consigo, se eu pegar a história, eu consigo lembrar bem. Quais países você já conheceu através dos livros? Já viajei muito. Já fui para a França, Estados Unidos, já fui para a Arábia Saudita, já fui para a África. Eu já viajei acho que o mundo inteiro, lembro. Se pudesse dar vida a algum personagem, qual seria? Peter Pan, eu daria a vida a ele. Se pudesse viver a história de um livro, qual história viveria? Eu queria ser a detetive que descobriu quem era o assassino no livro Silêncio dos Inocentes. Você gostaria de ser uma escritora algum dia? Gostaria. Falta tempo, mas eu gostaria. Já fiz uma história, escrevi uma história para criança. Era sobre um peixinho dourado. Isso eu tinha mais ou menos, não era nem mãe, eu tinha uns 22 anos, 23, mas ficou engavetado. É um projeto engavetado. Poderia contar pra gente qual livro você se arrependeu ou não gostou de ter lido? Acho que não tem livro que eu me arrependi de ter lido, porque geralmente quando eu leio um livro é porque eu gosto. Às vezes a leitura é maçante e tudo mais, mas assim, se eu começo a ler um livro, eu tenho comigo que eu tenho que terminar de ler para me saber o final, porque para mim o importante é saber o final. E geralmente quando eu estou lendo, geralmente quando é suspense, é romance ou alguma coisa sobre serial killer, eu geralmente no comecinho eu já descubro quem é o assassino. Qual livro você leu e gostaria que tivesse continuação? Bem, eu estava lendo um livro que eu ganhei de presente de uma amiga. Mas eu não tinha reparado que eram 4 livros. Ela me deu o terceiro. E eu li, cheguei e falei para ela, poxa, eu gostaria que esse livro tivesse continuação. Minha filha falou, mãe, mas tem, são 4 livros. Eu já tinha lido o terceiro, aí depois eu comprei os outros 3 e li. E eu gostei muito. Qual país dos livros que você leu você gostaria de morar ou conhecer?
eu gostaria de conhecer a França. Porque eu acho muito bonitinho o sotaque. Quando eu era pequena eu tive algumas aulas, eu tinha uma professora de francês. Fiz francês durante 2 anos. E gosto muito do sotaque, e ela já tinha ido à França, e ela me falou que o café da França também é maravilhoso. Eu gostaria muito de conhecer os cafés na França, os bistrozinhos. Gostaria de passear em Paris. Eu acho a França um lugar mágico. Obrigada, Dona Glória, pela conversa, pela entrevista. Foi muito produtivo. E agradeço por colaborar com a nossa segunda avaliação. É isso aí, foi um prazer. De nada, espero que vocês tenham tirado uma boa nota. Eu dei o meu melhor. E tchau.